fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com as imagens que já são conhecidas do nosso público, que acompanha sempre as sessões do Supremo Tribunal Federal, que é justamente quando os ministros entram para ocupar os respectivos lugares na expectativa da leitura da ata da sessão anterior e o primeiro processo a ser julgado na tarde de hoje, que é que vamos acompanhar a partir de agora. Como sempre, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Saúdo a ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Luiz Fux, que está presente de forma Ela tem remota, pele branca, cabelos louríssimos, lisos e curtos abaixo das orelhas. Usa óculos de armação clara, veste toga preta sobre blusa e blazer pretos. Dr. Gustavo Boni Branco, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, e os demais que nos assistem, tanto aqui também de forma presencial como na forma telepresencial. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia Dias Toffoli, assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos, mais claros nas pontas, lisos e longos. Veste toga preta por cima de blazer branco com estampas pretas. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma retificação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovada. Farei 3 registros antes de darmos continuidade aos julgamentos dos nossos processos. O primeiro deles é apenas, mais uma vez, noticiar que na segunda e na terça-feira, e basicamente ontem, realizamos aqui no Supremo Tribunal Federal o seminário intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa. Contamos com a presidente e juízes conselheiros do Tribunal Constitucional de Angola, com o presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, com juíza conselheira do Tribunal Constitucional de Portugal, com o presidente do Tribunal de Recurso de Timor-Leste e com ainda o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e com a presidente e 2 juízes conselheiros do Conselho Constitucional de Moçambique. Apenas não tivemos a representação por absoluta impossibilidade de São Tomé e Príncipe. Assim, reunidos os países lusófonos, realizamos um seminário intermédio muito produtivo, debatendo a hermenêutica constitucional, né, e também, especificamente para esse tema, para esse painel, contamos com o ministro Luiz Edson Fachin, e para o painel da manhã contamos com a jurisdição constitucional, direitos sociais, contamos com a participação do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes. E na segunda-feira, na recepção, também contei com a presença do ministro vice-presidente, Luiz Roberto Barroso, e ainda ontem com a presença do ministro Alexandre de Moraes e com o do ministro Dias Toffoli. Infelizmente, não pudemos reunir todos, mas por absoluta dificuldade de agenda dos ministros. Feito esse registro, o segundo registro que faço, e esse me enche de orgulho e me enche de alegria, diz com o lançamento hoje da nossa segunda inteligência artificial. O Supremo Tribunal Federal já continua contando, já contava com o Vitor, nossa primeira inteligência artificial desenvolvida na gestão da ministra Carmen Lúcia. E hoje passamos a contar com a Vitória, né?
irmanada com o Vítor, nele integrada e atuarem de forma conjunta. A Vitória, ela, na verdade, ela faz a leitura das peças dos processos, especificamente dos recursos extraordinários e dos nossos acórdãos, e os agrupa, ou seja, faz a triagem, né? Terá inúmeras aplicações, todas vinculadas à nossa atividade fim. O Supremo conta também com a RAFA, que, na verdade, faz o agrupamento dos processos segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, as ODS, né? Mas é um aplicativo, a RAFA. A inteligência artificial, agora nós estamos, né, com os dois, e eu sou muito orgulhosa da Vitória e mais orgulhosa ainda da equipe fantástica do Supremo Tribunal Federal, que integra a Assessoria de Inteligência Artificial, a AIA, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a STI, e a Secretaria de Gestão de Precedentes, a CPR, que nesse trabalho conjunto, e justamente nesse dia, 17 de maio, que é o Dia Mundial da Sociedade da Informação, nos trouxe pronta a AIA, a Vitória, e que, por óbvio, no futuro, e à medida em que nós formos caminhando e aperfeiçoando todos esses sistemas, ela poderá incorporar e realizar inúmeras outras tarefas. Parabenizo, eles estão aqui, todos conosco, sentados, pedir que viessem para que Vossas Excelências, né, pudessem com eles contatar e para que eles nos exibam um vídeo muito breve, mas só para dar conhecimento a todos da Vitória. Olá, tudo bem? Hoje vamos te apresentar o aplicativo da Vitória. A Vitória foi construída diretamente no Tela STF amarela. Digital, Uma o que mulher permite a fala na integração tela da do ferramenta celular. com diversas funcionalidades já À construídas esquerda, na a palavra plataforma. Vitória, com I e A em destaque. Vamos lá? Vamos entrar no STF Digital. Tela Vá do até o computador. navegador e digite Ícones. digital.stf.jus.br. Digite seu login e senha. Vamos acessar a área da pesquisa de acervo processual. Nela podemos fazer várias pesquisas sobre os processos do Supremo. Mouse passeia pela tela. Essencialmente, a Vitória está configurada para funcionar a partir da pesquisa de processos recursais. Será possível filtrar processos recursais no acervo do STF, no acervo de um gabinete, processos recursais recebidos Tela da no pesquisa último de mês acervo e muitas processual. outras possibilidades. Vamos ver um exemplo. Particularmente, vamos selecionar os processos recursais recebidos na última semana. Na pesquisa de acervo processual, Cliques do vá mouse até o campo Critérios sobre e a tela. selecione a entidade classe. Iremos selecionar os processos das classes Campos A, preenchidos. B, E. E aí? Use o campo de procura textual para te auxiliar na seleção das classes recursais. Cliques do Agora mouse procure a entidade e seleções de data autuação. caixas. Selecione o campo de última semana. A lista filtrará os processos recursais recebidos na última semana. Agora clique no botão Vitória Grupos. Abrirá uma caixa de seleção. Podemos Caixa Vitória selecionar o grau de Grupos. similaridade mínimo entre os documentos, que por padrão é 90%, e o número mínimo de processos para que um grupo seja formado, que por padrão é 5. Utilizamos o recurso extraordinário nesse exemplo Preenchimento como de documento para campos. fins de agrupamento. Por fim, clique em agrupar e você verá uma mensagem no canto inferior esquerdo avisando que o processamento foi Seta iniciado. indicativa. Após a mensagem que a Vitória está em execução, podemos ir para a tela de gerenciamento. Veja que a operação está sendo realizada. A tarefa Tela será indicativa, atualizada de 25% Vitória em Grupos. 25%. O tempo de processamento é proporcional à quantidade de processos selecionados na pesquisa de acervo processual. Ao finalizar a tarefa, a Vitória mostrará os grupos formados à esquerda. Podemos explorar cada Grupos grupo à esquerda em selecionando o destaque ícone em de cores visão. diferentes. Nessa tela, podemos ver todos os processos que foram agregados naquele grupo Seleção e alguns de metadados processos em associados, tabela. como o número do processo, grau de similaridade com o processo paradigma e a origem do processo. Ao clicar no ícone de visão, à direita, abre-se os andamentos do processo.
Ao clicar no ícone de texto, é possível consultar a peça processual utilizada para criar o Texto grupo. em PDF. Selecionamos o recurso extraordinário do processo Paradigma. Agora vamos selecionar o último processo na lista, que será o processo menos similar ao Paradigma. Texto em PDF corre a Observe tela. que estruturalmente os processos ainda assim mantêm muita semelhança. Por fim, apresentamos uma nuvem de palavras, a partir do processo Paradigma. Nuvem que de permite ter palavras uma com ideia do tema tamanhos daquele grupo. diferentes das letras. Bem, essa é a Vitória. Essa foi uma apresentação Vitória, rápida, mas ainda teremos uma mulher muitas de pele oportunidades negra, para aprofundar no uso clara, dessa ferramenta tão interessante. de blusa de manga E lembre-se, comprida, essa é apenas a clara. primeira entrega. Ainda pretendemos desenvolver mais funcionalidades que permitam a gestão de processos, como a possibilidade de Vitória monitorar ações que sejam escreve-se semelhantes em ao que o letras de grupo já forma criado. brancas, com A a ferramenta letra está em I fase e a de letra teste A e no em final breve em devem ser azul em liberados tamanho maior. acessos para mais servidores. Muito obrigado e até mais. E se me permitem, a Ministra Rosa Weber. imagem é uma IA, é uma inteligência artificial. É um mundo fantástico a explorar. Parabéns a todos vocês que estão aí conosco e que foram os responsáveis e os artífices, né, desse belíssimo trabalho. Ainda, eu vou fazer... E aí, como terceiro registro, eu noticio a Vossas Excelências, de uma maneira formal, que eu recebi um ofício do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, né? Ofício esse datado de 3 de maio de 2023, nos seguintes termos. Senhora Presidente, considerando o disposto no artigo 119, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, o artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 152, de 3 de dezembro de 2015, e o artigo 11 da Resolução TSE 20.958, de 2001, solicito a Vossa Excelência a realização de eleição para preenchimento de vaga de ministro efetiva deste Tribunal Superior, em razão da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, nós temos que hoje proceder à eleição do ministro do Supremo Tribunal Federal, que sucederá o ministro Ricardo Lewandowski, ou ocupará a vaga por ele ocupada no Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço à senhora secretária que libere... Do trabalho, não, do eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda não temos esse poder com relação ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós chegaremos lá. Peço à senhora secretária que libere para os ministros todos os links. Vamos fazer a eleição ao longo da sessão e, antes de encerrar, ou no intervalo, se todos já tiverem votado, já anunciaremos os resultados. Porque nós estamos com 2 ministros também de forma remota e a eles precisamos liberar os links, porque a nossa eleição é também pelo método virtual. Agora sim, chegamos aos nossos processos e eu apregoo para continuidade de julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes. Autor, Ministério Público Federal e réus: Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Na sentada anterior, tivemos, ou melhor, nas assentadas anteriores, tivemos a leitura do relatório, a sustentação oral primeiro pelo Ministério Público, a doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, e, na sequência, o início do voto do eminente relator.
em função do adiantado da hora, suspendemos o julgamento e hoje recomeçamos com a continuidade do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, relator, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, e, sem favor algum, quero também colocar-me ao lado do júbilo de Vossa Excelência. O ministro Edson Fachin senta-se à direita na bancada. E a serviço do sentido de humanidade. Tem pele branca, cabelos e bigode grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica preta, veste toga preta, sobre terno preto, camisa branca e gravata vinho. Toda esta jornada que advém já de gestões anteriores e que culmina com a proeficiente gestão de Vossa Excelência nessa matéria. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, advogados e advogadas que acompanham esse julgamento. Eu já houvera saudado também as sustentações orais, inclusive do Ministério Público Federal, aqui presente hoje o doutor Paulo Gustavo Guné Branco, professor e subprocurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, hoje aqui na sessão do Supremo Tribunal Federal, e as sustentações que da tribuna aportaram. Senhora presidente, nesse ínterim, adveio ao meu gabinete, creio que de Vossas Excelências também, um memorial por meio do qual a Defesa Técnica suscitou, como não poderia deixar de ser, e de modo escorreito e elegante, como sempre, matérias relevantes desse tema, que, nada obstante, repisam os argumentos que estão postos no voto, sendo que, quiçá seja bom rememorar, e obviamente não estou ameaçando começar o voto desde o início, mas quiçá seja relevante rememorar que nós já enfrentamos no nosso voto e afastamos as 5 preliminares que foram suscitadas. No tocante ao mérito, conforme eu já houvera dito, e faço só essa rememoração, são 3 blocos, grandes blocos de imputações. O primeiro, que contém a imputação acerca de corrupção passiva, ele mesmo subdividido em 4 itens, que foram já objeto de análise. O primeiro, alegação de atipicidade em face da natureza jurídica da empresa BR Distribuidora, uma sociedade de economia mista. A alegação é essa que o voto não acolheu. A segunda, a questão atinente ao contrato relativo ao embandeiramento, ou seja, troca de bandeira, imposto de combustível, de revenda de derivados de petróleo. A terceira, atinente à construção de bases de combustíveis, que o voto assim procedeu ao acolher. E a quarta, contratos de gestão de pagamentos e também atividades relacionadas ao município de Macaé. Portanto, esses 4 itens foram examinados e, no nosso exame, nós levamos em conta, em primeiro lugar, que, de acordo com precedentes desse Supremo Tribunal Federal, especialmente na ação penal 470, na ação penal 996 e no inquérito 4011, a indicação e sustentação política de agentes em cargos públicos, quer seja em empresas públicas, quer em sociedades de economia mista, encontram-se, bem como a fiscalização de suas atividades, encontram-se nas atribuições funcionais de parlamentares federais. Portanto, a partir desta premissa, o que já afasta uma das alegações feitas pela Defesa Técnica. Ademais, no caso, esse bloco que examinamos, naquilo que entendemos por acolher... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. No sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações e logística,
utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, auferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Quais são as provas que apresentei no voto sobre isso? Há um conjunto de provas, algumas delas reunidas não seriam suficientes, mas há, obviamente, um conjunto expressivo de provas. Dentre as provas que, por si só, evidentemente não bastam, estão declarações de colaborador como Néstor Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa, José Zonis e também uma declaração pública do então ministro das Minas e Energia e do líder do Partido Trabalhista Brasileiro, afirmando que a indicação de José Zonis à diretoria de operações e logísticas partiu do então senador da República. Mas a essas declarações somam-se duas provas que considero materiais e relevantes nessa matéria. Primeiro, há registros de entrada do ex-senador na sede da BR Distribuidora à época dos fatos. Isso seria suficiente? Quiçá ainda demandaria uma prova adicional que, em meu modo de ver, veio aos autos, qual seja, são 17 documentos relacionados à BR Distribuidora que foram apreendidos na residência do ex-senador da República, cujos conteúdos demonstram que esse detinha informações detalhadas a respeito dos negócios firmados pela Sociedade de Economia Mista. No que diz respeito à base, à construção da base de combustíveis com a UTC Engenharia, quais são os elementos de prova que o voto apresenta? Por igual, várias declarações de colaboradores, alguns eu já mencionei, aqui também se soma Rafael Angulo Lopes, Valmir Pinheiro Santana, Alberto Youssef, todas declarações congruentes entre si. Mas há mais. Há o relatório final do Grupo de Trabalho de Averiguação da própria BR Distribuidora. Há registros de entrada do colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa na sede da BR Distribuidora, no período delimitado pela denúncia. Há e-mails trocados entre funcionários da BR Distribuidora. Além disso, há registros de entrada de Rafael Angulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, subordinados de Alberto Youssef, na sede da UTC Engenharia, em datas que correspondem ao cronograma de pagamentos. Há 8 comprovantes de depósitos realizados em favor de Fernando Afonso Collor de Mello e 1 em favor de Gazeta de Alagoas, que foram apreendidos esses comprovantes de depósito pela autoridade policial no escritório de Alberto Youssef. E, além disso, há uma detalhada informação policial, segundo a qual o denunciado Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor da Gazeta de Alagoas e da TV Gazeta de Alagoas, frequentava o escritório de Alberto Youssef conforme registro de entrada nas sedes da GFD Investimentos. Portanto, também assinalei no voto e gostaria de repisar que, para a configuração do delito de corrupção passiva, é, a rigor, irrelevante o eventual superfaturamento das obras contratadas, o que, aliás, foi refutado por um dos colaboradores, Ricardo Ribeiro Pessoa, e foi destacado pelas defesas técnicas do acusado. Portanto, o eventual prejuízo ao ente, no âmbito do qual foi verificada a prática delituosa, não se encontra na descrição típica abstrata do CAPT, do artigo 317 do Código Penal, e é claro que poderia e pode servir à exasperação da pena na dimensão trifásica da dosimetria da pena, mas não para a formação das elementares do tipo penal que aqui está em questão. Por essas razões, todo este primeiro bloco foi objeto, portanto, da minha análise, quer no voto completo, que distribuí a Vossas Excelências, numa versão atualizada, eis que havia 2 erros de digitação que eu corrigi e lhes passei nesse voto, e acrescentei uma observação, a qual voltarei adiante, porque já está mais para o final do voto, e diz respeito ao quantitativo de pena que foi sugerido pelo Ministério Público. Eis que verifiquei a divulgação de uma notícia que não me parece coincidir com o pedido do Ministério Público,
mas disso falarei adiante. Então, eu distribuí uma versão atualizada do voto e Vossas Excelências também têm uma versão resumida. Eu estou apresentando o voto na versão resumida, que contém 74 páginas, e estou na 46ª. Eis que no Em pauta, ação penal número 1025, MPF contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Eu já houver examinado e vou tomar a liberdade de não retornar a esse ponto, que foi... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o relator, ministro Edson Fachin. Aproximadamente 30 páginas, e procurarei ser o mais breve que o julgamento de uma ação penal propicia, o que é de uma brevidade ponderada com a gravidade do exame da matéria. Eis que se trata do direito dos acusados de verem os seus argumentos serem adequadamente esgrimidos. Folhas 46 do voto, item 2.2.2. Perfeitamente. É o segundo item do segundo bloco. O segundo bloco é acerca da lavagem, o terceiro e último, organização criminosa. Nesse bloco da lavagem, o primeiro, como mencionei, dizia respeito aos depósitos fracionados em conta corrente das pessoas físicas, e aqui os depósitos em sociedades empresárias do Grupo Arnon de Mello, de modo que trato desta matéria a partir da página 46ª. E digo, então, senhora presidente, com a licença de Vossa Excelência dos eminentes pares, que aqui nesse tópico a denúncia descreve que as sociedades empresárias TV Gazeta e Gazeta de Alagoas também eram utilizadas para ocultação das vantagens indevidas percebidas por Fernando Afonso Collor de Mello, em cujas contas correntes eram depositados valores provenientes de Alberto Youssef para posterior utilização sob a roupagem de mútuos fictícios. Aliás, se argumenta a presença do conhecido no mundo empresarial, do AFAC, como uma espécie de modalidade para um adiantamento de ingresso de capital, mas aqui aconteceu exatamente o oposto. Era o sócio o beneficiado e não a sociedade. E digo na sequência que tal fato é devidamente comprovado a partir da apreensão no escritório de Alberto Youssef do comprovante de depósito em favor da Gazeta de Alagoas, que já mencionei no voto e hoje aqui brevemente rememorei. O que diz o Ministério Público na tese acusatória? Diz que o acusado, além de promover pessoalmente depósito em dinheiro em contas correntes das referidas sociedades empresárias, também se utilizava de assessores para tal desiderato. A relação de depósitos contidas nos autos, há uma relação de valores que alcançam a impressionante soma, neste item, de R$ 13.005.338,06, o que retrata, de saída, uma modalidade atípica de ingresso de recursos pelo exercício de atividade empresária, já que, de ordinário, não é a prática usual de implemento em dinheiro por parte dos respectivos tomadores pelos serviços prestados por veículos de comunicação. A facilidade e segurança proporcionadas pelas ferramentas de transações financeiras, hoje correntes em instituições bancárias oficiais, como o depósito de cheques, né, então mais corrente, especialmente transferências entre conta corrente, certamente são os meios adotados nas relações comerciais legítimas, firmadas em contrato e retratadas na respectiva nota fiscal, maiormente quando envolve quantias vultuosas, como as representadas na relação à encomenda. No contexto, a denúncia relaciona uma série de depósitos realizados em favor de TV Gazeta de Alagoas e da Gazeta de Alagoas por pessoas ligadas ao acusado Fernando Afonso Collor de Mello, pessoas essas a saber, Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Santiago, Eduardo Bezerra Frazão e William Dias Gomes. Estes, inclusive, foram denunciados
pela Procuradoria-Geral da República como partícipe dos delitos de lavagem de dinheiro atribuídos, esses delitos, ao então senador. Diante da inexistência de elementos de informação aptos a atestar a aderência subjetiva de tais acusados aos intentos delituosos do aludido parlamentar federal, a denúncia no ponto foi rejeitada pela segunda Câmara. Em relação a Cleverton Melo da Costa, diante do seu falecimento, antes do juízo de admissibilidade da inicial acusatória, a pretensão punitiva estatal foi declarada extinta. A ausência de elementos, quanto ao mais, de elementos informativos que atestem a adesão de tais pessoas aos desígnios delitivos dos fatos narrados na denúncia, não impede a conclusão de que, ao executarem as ordens emanadas de seu empregador em nítida relação de subordinação, se tornaram instrumentos para a execução do crime de lavagem de capitais, efetuando o depósito de vantagens indevidas em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias controladas pelo então senador, como passo a demonstrar. Do extenso rol de depósitos em dinheiro realizados em favor das sociedades empresárias que mencionei, o conjunto probatório permite associar boa parte ao próprio acusado, Fernando Afonso Collor de Mello, pois realizados por Cleverton Melo da Costa, Fernando Antônio da Silva Santiago e Eduardo Bezerra Frazão, todos subordinados ao então senador. O relatório de inteligência financeira número 615 do COAF, folhas 920 a 970, elucida os depósitos em dinheiro realizados por Cleverton Melo da Costa e que no voto extenso, não nesta síntese, e as defesas receberão as duas versões, a resumida e a completa, verão que na versão completa eu me nudento depósito a depósito, e aqui me escuso de fazer a leitura, mas eles estão detalhados um a um. O mesmo relatório identifica os depósitos em dinheiro realizados por Fernando Antônio da Silva Santiago, por igual, descritos com data, beneficiário, valor e conta. Mas a quebra do sigilo bancário dos investigados, autorizados nos autos da ação cautelar 3.870, identificou ainda depósitos realizados por Eduardo Bezerra Frazão, também listados na mesma ordem de informações, data, beneficiado ou beneficiário, valor e conta. E assim, em minuciosa análise dos dados obtidos por intermédio da quebra do sigilo bancário dos acusados, os peritos da Polícia Federal lograram reproduzir o caminho perseguido pelos valores depositados em espécie nas contas correntes de ambas as empresas e demonstrando, à luz do laudo 1547 de 2015, que o destinatário de tais recursos era o acusado, então, senador, tendo as aludidas pessoas jurídicas sido utilizadas justamente para dar aparência de licitude ao produto do delito anterior. A título ilustrativo, faço integrar ao voto trecho das conclusões expostas pelos peritos federais criminais, signatários do aludido laudo, levado a efeito na primeira das operações envolvendo contas correntes de diversos bancos, minudento um a um o número da conta corrente, a agência e o respectivo banco, todos estão nominados no voto. E todas essas contas correntes eram titularizadas pelas sociedades empresárias antes referidas, especialmente estas mencionadas nessa parte por TV Gazeta de Alagoas, seguidas de novas transferências para uma outra conta, numa outra agência, de um outro banco oficial, mantida por Caroline Cerejo Collor de Mello. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor
por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o relator ministro Edson Fachin. Esse relatório técnico conhecido amplamente da Defesa e que estão aqui mencionados devidamente. Apenas a guise de exemplo, no item 31 do relatório técnico consta item 331, item 31. No dia 21 de março de 2018, foram depositados R$200 mil em espécie numa conta da TV Gazeta. No mesmo dia, esse valor transitou por outras duas contas da TV Gazeta e 90% dele foi repassado para contas de Collor e sua esposa. Eu estou mencionando dessa forma porque eu estou lendo o relatório. Para contas de Collor e sua esposa, em 4 transferências que totalizaram R$180.500. E assim por diante, não vou ler outros trechos porque me parecem autoexplicativos. Ou seja, a prova técnica que compõe o acervo probatório revela que, no dia retratado, o depósito em dinheiro realizado em conta corrente mantida pela TV Gazeta tinha como beneficiário o acusado, então senador, em nítida operação destinada a ocultar a origem dos recursos depositados, utilizando-se de forma abusiva da personalidade jurídica da sociedade empresária sobre a qual exercia o controle. E no voto reproduzo a indicação de diversos dias, conforme esta indicação está no laudo pericial da Polícia Federal, em que tais práticas se deram. 4 de maio de 2012, 21 de junho de 2012, 5 de dezembro de 2012, 26 de junho de 2013, 27 de junho de 2013, 30 de julho de 2013, 18 de dezembro de 2013, 21 de janeiro de 2014 e 25 de março de 2014. Ou seja, as declarações do colaborador que embasaram as conclusões dos peritos foram devidamente corroboradas pelas informações prestadas, inclusive no que diz respeito a deslocamentos, pela companhia aérea. E este dado também, de fato, acerca dos deslocamentos em datas desses depósitos, foram confirmadas em folhas 4.509 a 4.534 dos autos. Nesse ponto, a defesa técnica do acusado, então senador, com respaldo em lição doutrinária, afirma a absoluta impossibilidade da configuração do crime de lavagem de capitais quando ocorre a mescla de valores de origem lícita e valores de origem ilícita, diante da inviabilidade de se estabelecer um nexo de causalidade entre o resultado do crime antecedente e objeto da lavagem de dinheiro. Com o devido respeito à alegação da arguta defesa técnica, o minucioso trabalho desenvolvido pelos peritos federais criminais teve êxito em reproduzir o caminho perseguido pelos valores de origem ilícita, depositado nas contas correntes das sociedades empresárias controladas pelo referido acusado, demonstrando com a exatidão necessária e suficiente o nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade criminal. Ademais, ainda nesse ponto doutrinário quanto a esta circunstância, também trago à colação a percepção segundo a qual afirmações peremptórias fomentam condutas que, neste tema, parece-me serem repudiadas não só pelo ordenamento jurídico nacional, mas arduamente combatidas pelas nações signatárias das Convenções de Viena, de 1978, de Palermo, ano 2000, e de Mérida, 2003, e, com isso, se visa, com esse tipo de mecanismo, criar um vácuo de responsabilização e, portanto, esse fosso abissal, esta clivagem, não encontra fundamento na legitimidade do âmbito do Estado de Direito Democrático, pautado pelo princípio da legalidade e do devido processo legal, como estão esculpidos expressamente em nossa Constituição. Por isso, entendo que o conjunto probatório é seguro em reproduzir no ponto a narrativa acusatória, no sentido de que os recursos provenientes de vantagens indevidas
também eram depositados em conta correntes titularizadas por sociedades empresárias comandadas pelo então senador, proporcionando-lhe a disponibilização de tais valores como se lícitos fossem, pois exatamente a lavagem pressupõe essa ocultação no que diz respeito à origem. A utilização abusiva da personalidade jurídica de sociedades empresárias é vedada pelo ordenamento jurídico, aliás, pelo próprio Código Civil Brasileiro, parágrafo 1º do artigo 50, e já foi considerada essa figura do abuso da personalidade jurídica como meio idôneo, ou seja, apto à prática do delito de lavagem de capitais. Há julgamento que cito na ação penal 1030, apreciada pela segunda turma nesse tribunal. O conjunto probatório demonstra com precisão ainda a aderência subjetiva de Luiz Pereira Duarte Amorim aos propósitos de Fernando Afonso Collor de Mello, sendo prescindível a caracterização do dolo do delito de lavagem de capitais, o exato conhecimento das circunstâncias nas quais foi obtida a vantagem indevida que é objeto da ocultação, sendo suficiente para tal desiderato a consciência da proveniência ilícita dos recursos, o que autoriza a imputação da responsabilidade penal por tais fatos, o que, aliás, é autorizado pelo preceito contido no artigo 29 do Código Penal. No tocante a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, nada obstante as provas produzidas tenham bem demonstrado suas funções de representante dos interesses do então senador no âmbito da BR Distribuidora e administração de vantagens indevidas originadas das facilidades proporcionadas pela UTC Engenharia, das quais se beneficiavam, entendo que, neste ponto e em relação a ele, não há nos autos elementos que evidenciem a aderência subjetiva mínima suficiente para este tipo aos atos posteriores de lavagem que foram praticados por Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim. Em pauta, ação penal número 1025, MPF, contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o ministro relator Edson Fachin. Desse item 2 do bloco 2, lavagem, esse é o item 2, que é depósito em sociedades empresárias, e aqui, portanto, excluído Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, eu estou acolhendo a imputação. Quanto ao item 2.3, que trata da lavagem de dinheiro por meio da aquisição de bens, ou seja, automóveis, obras de arte, lancha, etc., não vou ler esta parte, mas coloco-me à disposição dos colegas, porque aqui estou afastando esta imputação. Do exame que eu fiz, entendo que configurar o delito por esta razão corresponderia a um bis in idem, o que, obviamente, na sistemática penal e processual penal é vedado. Por isso, estou afastando a responsabilização quanto a esta imputação de lavagem de dinheiro por meio da aquisição de automóveis, imóveis, obras de arte, lancha, custeio de despesas pessoais, etc., etc. É certo, e anoto isso no voto, que eventual relevância penal de tais fatos somente surgiria se considerados atípicos os atos anteriores de fracionamento de depósito em contas correntes do aludido acusado, ou da utilização de sociedades empresárias para ocultar a origem ilícita dos recursos nela depositados, o que não ocorre, segundo as deduções lógicas, racionais e sistemáticas que faço nesse voto. É certo que tais fatos, embora afetem o bem jurídico tutelado no caput do artigo 1º da Lei 9613 de 98, embora assim se mostre, não são passíveis de nova responsabilização criminal em razão do vedado bis in idem, pois os recursos empregados em tais operações são originários de procedimento de lavagem de capitais que venho de analisar.
Portanto, afasto esta imputação. A quarta e última imputação de lavagem é a que é atribuída a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. E eu estou aqui analisando apenas nesse tópico 224 as questões relacionadas às operações envolvendo duas pessoas, Alberto Youssef e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. E em relação a estas duas relações, também afasto essa imputação, me coloco à disposição, caso a compreensão seja diversa, mas aqui não acolho a tese acusatória, porque entendo que aqui há uma improcedência do que alega o Ministério Público, eis que o conjunto probatório não permite afirmar, com a certeza exigida para embasamento de um juízo condenatório, que tais transferências de recursos tenham englobado quantias originárias das vantagens indevidas auferidas na BR Distribuidora. Eis que não se tem sequer notícia da interlocução de pessoas que eram ligadas ou subordinadas a Pedro Paulo com a UTC ou com a BR Distribuidora. Portanto, estou afastando esta quarta e última imputação no bloco 2, que é lavagem de capitais, que, por isso, eu encerro. O terceiro e último bloco diz respeito à imputação que se faz atinente ao delito de organização criminosa, ou seja, aqui a denúncia imputa o delito previsto no parágrafo 2º, ou melhor dizendo, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º, esses parágrafos no inciso 2 da Lei 12.850 de 2013, que reproduz o no voto. Portanto, eu estou dizendo aqui que, diversamente do que se constatou no final da instrução criminal levada a efeito na ação penal 1019, que foi mencionada da tribuna, e eu, pessoalmente, já analisei as proximidades e dessemelhanças com o exame presente, o conjunto probatório produzido nestes autos é apto a dar suporte à narrativa acusatória exposta na denúncia, no sentido de que os acusados, de fato, integravam um grupo organizado destinado à prática de crimes no âmbito da BR Distribuidora, por meio dos quais auferiram vantagem indevida de natureza pecuniária. Consoante esta análise intentou demonstrar, no ápice da estrutura organizada se encontrava então o senador, que se utilizou de influência político-partidária para promover indicações a diretorias da BR Distribuidora e, com a adesão dos respectivos diretores indicados, criar facilidades para a celebração de contratos para aludida sociedade de economia mista com empresários que anuíram ao propósito delituoso do grupo. Para garantir o distanciamento dos atos materiais que culminaram na obtenção das vantagens indevidas, o aludido parlamentar federal contou com a participação do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, o qual é responsável por aproximar diretores da BR Distribuidora e representantes das sociedades empresárias dispostas ao pagamento dessas vantagens indevidas, ao pagamento de propina, bem como arrecadar os recursos em favor do grupo. Nessa tarefa e no interesse exclusivo do então senador da República, atuou também Luiz Pereira Duarte de Amorim, a quem cabia o efetivo recebimento das parcelas de vantagens indevidas destinadas ao primeiro, executando ainda os atos materiais voltados à ocultação da origem dos recursos e disponibilização para posterior utilização como se lícitos fossem. A estrutura organizacional do grupo contou ainda com a expertise e os serviços financeiros prestados por Alberto Youssef, que viabilizou a distribuição das vantagens indevidas entre seus integrantes. O conjunto probatório evidenciou, ademais, em meu modo de ver, a adesão de Ricardo Ribeiro Pessoa aos propósitos espúrios do grupo, anuindo o pagamento de vantagens indevidas para obter facilidades na celebração de contratos na qualidade de representante da UTC Engenharia com a BR Distribuidora. No braço administrativo da organização criminosa, merece destaque a atuação de Luiz Cláudio Caseira Sanches e José Zonis, ambos indicados às diretorias da Rede de Postos de Serviço,
e de Operações e Logísticas, respectivamente indicados, ambos pelo então senador da República, cujas responsabilidades, a desses dois, deverão ser objeto de apuração pela autoridade judiciária competente, aonde se encontra na respectiva ação penal. Fiz por oportuno, e este é um aspecto relevante, que nas razões finais do Ministério Público há um longo arrazoado sobre provas da materialidade e da autoria quanto ao delito de organização criminosa. Mas o Ministério Público, nos requerimentos finais, não fez constar um pedido de condenação em relação a este delito. E aqui eu estou me valendo do artigo 385 do Código de Processo Penal, que evidencia que, havendo prova da materialidade, prova de autoria e indicação nesse sentido, inclusive nas razões finais do Ministério Público, isso não impede a prolação de édito condenatório consoante essa regra que o Código de Processo Penal autoriza. Eu estou fazendo esta observação para a completa e integral lealdade que, obviamente, deve-se ter no exame de todas as circunstâncias dos autos e que estou procurando me desincumbir. Por isso, bem definida a estrutura organizacional do grupo e demonstrado pelo conjunto probatório o dolo suficiente a compor a elementar do tipo por parte de seus integrantes, de sua utilização para a prática de infrações pessoais, quanto a este ponto, ou seja, imputação de organização criminosa, entendo que se faz presente a possibilidade e a necessidade do acolhimento da imputação e prolação de responsabilização com édito condenatório. Isto feito, senhora presidente, eminentes pares, sintetizo, diante da análise que fiz, a condenação. Consoante consignado, entendo que o conjunto produzido é probatório, o conjunto probatório é sólido para confirmar o seguinte: primeiro, como corolário do controle exercido sobre a BR Distribuidora, na qualidade, então, de senador da República, e do protagonismo exercido no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, o acusado Fernando Afonso Collor de Mello recebeu, com auxílio de Pedro Paulo Bergamaschi e de Leoni Ramos, vantagem devida no valor de R$20 milhões, como contraprestação à facilitação da construção do UTC Engenharia pela BR Distribuidora, para os fins específicos, a facilitação da contratação da UTC para os fins de construção, primeiro, de 2 tanques de óleo diesel e implantação de descarga centralizada para caminhão-tanque no terminal de distribuição de combustíveis de Duque de Caxias e, segundo, de cais flutuantes no terminal de distribuição do combustível de Manaus, no estado do Amazonas, na base de distribuição de combustíveis de Caracaraí, no estado de Roraima, e a base de distribuição de combustíveis de Orochi-Miná, no estado do Pará, bem assim, nova base de distribuição de combustíveis em Cruzeiro do Sul, no Acre, e base de distribuição de combustíveis de Porto Nacional, no estado de Tocantins. Segundo, tais recursos foram submetidos a procedimentos de ocultação da origem para posterior reintrodução na economia com aparência de licitude, mediante a realização de depósito em espécie em contas correntes de titularidade de Fernando Afonso Collor de Mello, com auxílio de Luiz Pereira Duarte de Amorim, fracionados em valores inferiores ao previsto na carta circular respectiva do Banco Central do Brasil, que prevê, à luz desses valores e acima do limite, comunicação compulsória por parte das instituições financeiras, exatamente como instrumento de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Tais atos para ludibriar esta norma se deu por 42 oportunidades, todas indicadas no voto e constante dos autos entre os anos de 2011 a 2014. Terceiro, os mesmos recursos também foram submetidos a procedimentos de ocultação de origem para posterior reintrodução na economia, com aparência de licitude mediante a realização de
65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades empresárias controladas pelo então senador, com o auxílio de Luiz Pereira Duarte de Amorim, para a posterior utilização do primeiro mediante celebração de contratos de mútuo fictícios. E quarto e último, os réus Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, desde 2011 até 2014, integraram um grupo criminoso destinado à prática de delitos no âmbito da BR Distribuidora, por meio dos quais desses crimes auferiram vantagem devida de natureza pecuniária. Por isso, é o dispositivo, senhora presidente, ante o exposto, julgo procedente em parte a denúncia de folhas 10 a 276, aditada pela peça de folhas 1569 a 1711 para, primeiro, condenar o denunciado Fernando Afonso Collor de Mello como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, nas sanções do artigo 1º caput da Lei 9.613, de 1988, por 42 vezes, nas sanções do artigo 1º caput da Lei 9.613, por 65 vezes, bem como nas sanções do artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, este o inciso 2 da Lei 12.850, de 2013. Segundo, condenar o denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo Código. E terceiro, condenar o denunciado Luiz Pereira Duarte de Amorim como incurso nas sanções do artigo 1º caput da Lei 9.613 por 42 vezes e nas sanções do artigo 1º caput da mesma lei por 65 vezes, também na forma do artigo 29 do Código Penal. De outra parte, senhora presidente, quanto às demais imputações, eu me nudento isto no voto e no resumo do voto, eu estou absolvendo os réus das demais imputações. E no que diz respeito, senhora presidente, apenas para sumariar e também facilitar a celeridade dos trabalhos, esta condenação que proponho leva, no âmbito da etapa da individualização das reprimendas, uma rememoração preliminar que me parece relevante acerca do que disse o Ministério Público por ocasião das alegações finais no tocante à dosimetria da pena em caso de procedência dos pedidos formulados na denúncia. E aqui eu estou procurando explicitar o que disse o Ministério Público nesse âmbito já da dosimetria da pena. No tocante ao delito de corrupção passiva, por exemplo, para o réu Fernando Afonso Collor de Mello, o Ministério Público sugeriu uma pena de 12 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e 280 dias multa, no valor unitário de 5 salários mínimos na época dos fatos, para cada um, sublinho isso, para cada um dos 30 crimes de corrupção passiva provados na presente ação penal em concurso material de crimes. É o que assentou o Ministério Público. Portanto, se fosse, e eu não estou acolhendo, ou se for acolhido o pedido do Ministério Público, numa conta elementar, o pedido ministerial imporia ao réu a pena privativa de liberdade superior a 360 anos, pois o artigo 69 do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes, prevê a aplicação cumulativa das penas fixadas para cada um deles. Para o mesmo réu, surgiriam ainda penas de 10 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão para cada um dos 369 crimes de lavagem de dinheiro provados, segundo o Ministério Público, em concurso material na presente ação penal, o que resultaria numa pena privativa de liberdade superior a 3.690 anos. De modo semelhante, para o réu Pedro Paulo, foi sugerida uma reprimenda de 8 anos de reclusão para cada um dos 30 crimes de corrupção passiva em concurso material e 6 anos e 4 meses para cada um dos 347 crimes de lavagem de dinheiro em concurso material. Já para o réu Luiz Pereira Duarte de Amorim,
foi sugerida pelo Ministério Público a reprimenda de 8 anos para cada um dos 25 crimes de corrupção passiva, além de 6 anos e 4 meses para cada um dos 268 crimes de lavagem de dinheiro, também com concurso material. Eu estou elucidando isso para evidenciar aonde foi o pedido ministerial e até onde vai este voto. Ou seja, eu estou dizendo que não apenas isso ultrapassa o máximo de penas passíveis, claro que eu estou agora me referindo à pena de cumprimento, não a pena fixada na condenação, mas também estou anotando que, segundo o meu voto, há apenas procedência parcial da denúncia e, nada obstante as ponderações e sugestões ministeriais, a plena eficácia do princípio da individualização da pena, que é previsto no artigo 46 da Constituição da República, perdão, no artigo 5º, item 46 da Constituição da República, exige fundamentação idônea à luz das circunstâncias fáticas comprovadas em cada caso, o que, senhora presidente, e deixo, obviamente, a deliberação de Vossa Excelência, se prossigo, já apresento essa individuação, ou se Vossa Excelência entende que devamos, caso Vossa Excelência esteja de acordo, eu encerro já fazendo essa individuação. Vejo que Vossa Excelência está a aquecer, portanto, tomo para mim que a aquiescência significa prossiga, e prosseguirei, então. Vossa Excelência consegue ler até o meu pensamento. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Exatamente, Vossa Excelência comanda como se sente mais confortável para fazer. Prossiga no voto. Eu agradeço e assim concluo por inteiro e também poderei fazer chegar cópia do voto às respectivas defesas e ao Ministério Público. Pois bem, são 3 correios. Principiou por Fernando Afonso Collor de Mello na individualização da pena à luz da condenação, que este voto acolhe. No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que para a corrupção passiva, a sanção combinada de forma abstrata ao crime é de 2 a 12 anos de reclusão e multa, nos termos do artigo 317, caput do Código Penal. Seguindo o sistema trifásico para a dosagem da sanção penal, que advém, aliás, do comando do artigo 68 do Código Penal, na primeira fase do cálculo da pena, reservada a valoração das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do próprio Código, tenho como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Sobre a culpabilidade, anoto o seguinte: entendo que o juízo de reprovação que recai sobre sua conduta, ou seja, a conduta de Fernando Afonso Collor de Mello, é particularmente intenso, na medida que se trata de quem exerceu por muito tempo a representação popular, como prefeito de Maceió, governador do Estado de Alagoas, presidente da República, deputado federal e senador da República. Obtida essa representação por meio da confiança depositada pelos eleitores em sua atuação. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão que não detém essa representação. Do ponto de vista da reprovabilidade, igualmente merece destaque negativo no que diz respeito à capacidade de compreensão da ilicitude do fato, a circunstância de o acusado ser pessoa de longa vida pública, acostumado com as regras jurídicas, as quais, com vantagem em relação às demais cidadãs e cidadãos, tem capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observá-las. Também se mostram negativas as circunstâncias do crime, tendo em vista a vultosa quantia de vantagens indevidas auferidas no exercício do mandato parlamentar, que somam 20 milhões de reais, o que revela gravíssima violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal em análise, a qual transborda o âmbito de proteção previsto de forma abstrata pelo legislador ordinário e, por tal razão, autoriza a exasperação da pena base. Por isso, como eu mencionei, a previsão abstrata de 2 a 12 propõe a fixação da pena base em 4 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multas. E
à luz dessa primeira fase da individualização da pena. Na segunda fase, tem-se que o acusado conta atualmente com mais de 70 anos. Deixo de dar os dados específicos, mas estão no voto. Atrair a incidência da circunstância atuante prevista no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, compensada pela incidência ao caso da circunstância agravante prevista no inciso 1º do artigo 62 do Código Penal, tendo em vista o protagonismo exercido pelo acusado na organização e direção da atividade dos demais envolvidos nas práticas delitivas, consoante demonstrado pelo conjunto probatório. E na terceira e última fase, estou a me referir aqui ao crime de corrupção passiva. Na terceira etapa, ainda o crime de corrupção passiva, constata a incidência de causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, diante da comprovada viabilização no exercício da função de então senador da República, da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados pela BR Distribuidora a partir de influência exercida sobre diretores da aludida Sociedade de Economia Mista. Por tal razão, a pena deve ser acrescida de 1/3, resultando a reprimenda quanto ao crime de corrupção em 5 anos, 4 meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa. Quanto ao delito de lavagem de dinheiro imputado a Fernando Afonso Collor de Mello, aqui a pena abstrata corresponde a um intervalo de 3 a 10 anos e de reclusão e multa, nos termos, como sabemos, do caput do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Nesse delito em específico, na primeira fase do dosimetria, valoram negativamente os valores da culpabilidade e circunstância do crime. Na esteira do que já declinei, entendo que a culpabilidade do acusado é particularmente exacerbada, pois, como já afirmei, a transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação mais intenso do que o cidadão sem esta representação. As circunstâncias do crime de lavagem também demandam maior reprovação, tendo em vista a utilização de variados artifícios para a lavagem dos recursos obtidos a partir dos delitos de corrupção passiva, consistentes em depósitos fracionados de valores em contas correntes e a utilização de pessoas jurídicas para ocultação da origem ilícita de valores. Não se deve esquecer ainda das circunstâncias concretas originárias das diversas práticas de lavagem de dinheiro pelo co-réu Fernando Afonso Collor de Mello, porque se revelaram aptas a viabilizar a ocultação e dissimulação da origem ilícita de considerável quantia auferida da corrupção praticada no âmbito da BR Distribuidora. Por isso, entre o mínimo de 13 e o máximo de 10, propõe a fixação da pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 45 dias multa. Já na segunda fase da dosimetria desse delito de lavagem de dinheiro, tem-se que incide ao caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61, inciso 1º do Código Penal, tendo em vista a idade do acusado. E na terceira etapa, havendo comprovação como há nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa, tem-se causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613 de 98, razão pela qual promovo o acréscimo da fração de 1/3 sobre a pena, tornando-a definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multas. Reconhecido nesse voto condenatório 2 modos distintos de lavagem de capitais, os atos verificados em cada um dos blocos devem ser considerados praticados na forma do caput do artigo 71 do Código Penal, já que os atos subsequentes de cada modalidade de lavagem, pelas circunstâncias fáticas, devem ser ouvidos como continuação do primeiro. Ao final, a pena correspondente a cada um dos blocos de lavagem, diante da autonomia das condutas e dos desígnios, devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Assim,
considerado o número de atos que tipificam o delito de lavagem de capital em cada um dos blocos, 42 depósitos fracionados em contas correntes próprias e 65 depósitos em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias sobre as quais detinha controle, acrescento às reprimendas a fração de 2/3, fixando para cada grupo de delitos de lavagem de capitais apenas de 12 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 100 dias multa. Em razão do concurso material verificado entre os distintos grupos de atos de lavagem de capitais, torno, neste ponto, a reprimenda definitiva em 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 200 dias multa. Por último, quanto ao delito de organização criminosa imputado ao então senador, a sanção abstrata para esse delito compreende o intervalo de 3 a 8 anos de reclusão e multa, nos termos do caput do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Na primeira fase do cálculo da pena, compreende exacerbada a culpabilidade do acusado, pois, como antes destaquei, senhora presidente, a filiação a grupo criminoso por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder, enseja, em face desta confiança aurida, juízo de reprovação muito mais elevado em face de quem eventualmente não a tem. Em pauta, ação penal número 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. O mínimo é de 3, o máximo de 8. Estou propondo a fixação da pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento Vota de 15 o dias relator, multas. ministro Edson Fachin. Na segunda fase, tem-se que incide ao caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61, inciso 1º, conforme já mencionei anteriormente, para outros delitos. Na terceira fase, havendo comprovação nos autos da utilização de sua condição de funcionário público para a prática de atos de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado, tem-se a incidência de causa especial de aumento de pena, prevista na Lei 12.850 de 2013, inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 2 desta lei, razão pela qual promovo o acréscimo de 1/6 sobre a pena provisoriamente fixada, tornando definitiva quanto à organização criminosa em 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 17 dias multa. Isso significa, senhora presidente, que somadas as penas definitivas para cada um dos delitos, chego ao total da reprimenda que proponho, e em razão do concurso material, agora estou me referindo aos 3 delitos simultaneamente, em razão do concurso material, no tocante às 3 grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. No tocante ao parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, considerando a condição pessoal e econômica do réu, ex-senador da República e beneficiário de rendimentos distribuídos pelas empresas que compõem a organização Arnon de Mello, dos quais, em interrogatório, afirmou oferir R$300 mil por mês, fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão. E considerando o quantum da reprimenda imposta e tendo em vista o que preceitua a linha C, parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não preenchidos sequer os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77, ambos no Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco à suspensão condicional da pena. Tendo em vista, nada obstante, que a reprimenda total fixada e a data dos fatos em julgamento, anoto que não tem incidência o acréscimo que no Brasil se implementou a partir de 2019. Foi sancionada a lei
que aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos. Isso adveio na Lei 13.964. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Pelo inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, de modo que, na execução da pena privativa de liberdade, deve ser observado o prazo máximo de cumprimento de 30 anos previsto na redação dada pelo artigo 75 do Código Penal, que foi dada ao Código Penal pela Lei 7.209 de 1984, que era a lei vigente à época dos fatos. Quanto ao segundo corréu, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, primeiro delito a ele imputado, corrupção passiva. Em relação a esse delito e a Pedro Paulo, na avaliação dos vetores do artigo 59 do Código Penal, tenho como exacerbada a culpabilidade do acusado, mormente no que diz respeito à capacidade de compreensão da ilicitude dos fatos, dado que o seu currículo, no qual ostenta não só passagem por cargo de ministro de Estado, à época em que o corréu Fernando Afonso Collor de Mello exerceu a presidência da República, mas também um histórico que lhe permite assimilar regras jurídicas com vantagem em relação às demais pessoas, bem como também a necessidade de observá-las. As consequências do delito também revelam acentuada gravidade, já que sua conduta foi apta a viabilizar a obtenção em favor de Fernando Afonso Collor de Mello de 20 milhões de reais, quantia que, pela sua expressividade, autoriza a exasperação da reprimenda básica. Por isso, fixo a pena base quanto à corrupção passiva para Pedro Paulo em 3 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa. Na segunda fase, não verifico a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes. E na terceira etapa, constato a incidência de causa especial de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, diante da comprovada viabilização da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados no âmbito da BR Distribuidora. Portanto, para esse delito, a pena deve ser acrescida a fração de 1/3, resultando, quanto a esse delito, a reprimenda de 4 anos de reclusão e pagamento de 26 dias multa. E o segundo delito que entendo cabível de acolher a imputação é a organização criminosa. Quanto a esse, na primeira fase do cálculo, reputo exacerbada aqui também a culpabilidade do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, pois, como antes ressaltei, trata-se de filiação a grupo criminoso por parte de quem já integrou a estrutura administrativa no primeiro escalão do Poder Executivo Federal, o que, em meu modo de ver, enseja um juízo de reprovação mais elevado. Por isso, fixo a pena base quanto à organização criminosa em 3 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 15 dias multa. Na segunda fase, não se constata a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes, e na terceira fase, na terceira etapa, havendo comprovação nos autos da utilização da condição de funcionário público de outro integrante para a prática de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado, tem incidência a causa especial de aumento à luz do dispositivo que já mencionei, da Lei 12.850, inciso 2, parágrafo 4º do artigo 2, razão pela qual promovo o acréscimo da fração de 1/6, tornando a pena quanto a esse delito de organização criminosa definitiva em 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 17 dias multa. Total da reprimenda para Pedro Paulo, em razão do concurso material dos 2 delitos, corrupção passiva e organização criminosa, o total da reprimenda imposta a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, estabelecido em 8 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 43 dias multa. Considerando a condição pessoal e econômica do réu, que afirmou em interrogatório oferir uma renda mensal de R$ 85 mil, fixo o valor de multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, também 14 de março de 2014. Considerando o quanto da reprimenda imposta, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade
e entendo não preenchidos os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, e também entendo não ter o co-réu Pedro Paulo direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena. Por derradeiro, quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim, no tocante à lavagem de dinheiro, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena base em relação a esse co-réu no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Eis que o comportamento deste não desborda do juízo de reprovação já utilizado pelo legislador ao estabelecer o patamar abstrato para o delito, portanto, sem exacerbação para a fixação da pena base. Na segunda fase, tem incidência atenuante prevista no inciso 3 do artigo 65, sua linha C do Código Penal, eis que se trata de cumprimento de ordem de seu superior hierárquico, cuja possibilidade de resistência, nada obstante, caracteriza culpabilidade suficiente para autorizar a responsabilização criminal. Por isso, fixo e fixada está, como propõe, a pena base no mínimo legal e não havendo, então, espaço para decréscimo, o que, aliás, é a orientação deste plenário, como se vê no recurso ordinário 597-270, em sede de questão de ordem. Na terceira etapa, havendo comprovação nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa, tem-se causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613, razão pela qual promovo o acréscimo da fração de 1/3 sobre a pena provisoriamente fixada, tornando-a definitiva para este delito, lavagem de dinheiro, em 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias multa. Por igual, reconheço aqui 2 modos distintos de lavagem de capitais, à luz dos argumentos que já expendi, e cada um dos blocos tem um determinado número de atos. O primeiro são 42 depósitos fracionados em contas correntes, titularizados por Fernando Afonso Collor de Mello, e o segundo, 65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades empresárias, às quais já me referi. Acresço, portanto, as reprimendas a esse delito a fração de 2/3, fixando para cada grupo de delitos de lavagem a pena de 6 anos, 8 meses de reclusão e o pagamento de 21 dias multa. E em razão do concurso material entre os 2 distintos grupos de atos de lavagem de capital, ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ainda quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim, no tocante à organização criminosa, fixo a pena base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Na fase da dosimetria segunda, constato atenuante prevista no inciso 3º, a linha C do artigo 65 do Código Penal, que diz respeito ao cumprimento de ordem de hierárquico, portanto, superior. Mas esse decréscimo não se aplica, porque, de qualquer sorte, estou fixando a pena já base no seu mínimo legal. Na terceira etapa, havendo, como já disse em relação a outros co-réus, comprovação da utilização de funcionário público, de outro integrante para a prática da infração da organização criminosa, tem-se a especial causa de aumento de pena, promovendo-se aqui o acréscimo da fração de 1/6, tornando para esse delito e em relação a esse co-réu a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamentos de 11 dias multa. Portanto, para o co-réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, o total da reprimenda é estabelecido em 16 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa. E considerando que, por ocasião do interrogatório, afirmou, para fins do parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, auferir renda mensal de R$ 35 mil,
fixo o valor de a multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último do fato, 14 de março de 2014, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão, imposição que se coloca igualmente para todas essas determinações, e também fixo, consoante proponho, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não havendo requisitos objetivos preenchidos, quer para a substituição da pena privativa por restritiva, tampouco a suspensão condicional da pena. Disposições finais, senhora presidente, e assim concluo. Quanto aos danos materiais, houve pedido de fixação de valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração. Todavia, não estou acolhendo este pedido, embora os danos tenham sido, de algum modo, ventilados no curso dos autos, mas eventual pretensão de ressarcimento por parte da BR Distribuidora deve ser direcionada ao juízo próprio. Eis que aqui não há elementos suficientes no âmbito de uma ação penal a atestar esse prejuízo e, eventualmente, quantificá-lo. Portanto, não acolho o pedido de danos materiais. Quanto a danos morais coletivos, eu estou propondo, senhora presidente, a esse colegiado, a fixação. Eu reconheço, nada obstante, que é uma matéria controversa, reconheço ainda mais que, no âmbito da segunda turma, da qual faço parte, sou vencido e já tenho adotado a compreensão majoritária no sentido negativo, e esse plenário certamente emitirá o exame dessa matéria. Como se trata de apreciação pelo pleno do tribunal, estou propondo a fixação, mas o pleno, certamente, por sua maioria, fixará o melhor caminho a ser seguido quando há, no meu modo de ver, como de fato há, condutas praticadas com mau ferimento do patrimônio público mediante o exercício espúrio e desviado de funções parlamentares e partidárias. No âmbito da responsabilidade civil, além do dano material, que se consubstancia na diminuição do patrimônio da vítima verificado com a ocorrência do ilícito, o ordenamento jurídico tutela igualmente o dano moral, seja na esfera individual, seja na forma coletiva, e há fundamento para isso, e cito não só o artigo 5º, inciso 10... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o relator, ministro Edson Fachin. Que trata dos danos morais ao patrimônio público e social. Por isso, na tutela dos direitos coletivos, lato sensu, a configuração da responsabilidade civil pela ocorrência de dano moral coletivo, a partir da prática de ato ilícito, é de longa data admitida pela doutrina, e cito Carlos Alberto Bittar, filho, que trata do tema, reproduz no voto a sua lição, e, no caso concreto, não há dúvida alguma do absoluto desrespeito aos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos exercentes de função pública, sobre os quais não lhes foi outorgado qualquer limite transacional. A situação se agrava quando o distanciamento do interesse público é verificado na conduta e estimulado por um legítimo representante do povo, que desvia suas atividades para a articulação de negociações espúrias voltadas para a manutenção de um instrumento apto a lhe garantir, de forma indevida, recursos pertencentes à sociedade brasileira. Atinge-se diretamente os valores previstos constitucionalmente como essenciais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como é ofendida a legítima expectativa de seus representados de que o mandato que lhe foi outorgado fosse exercido em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar, em meu modo de ver, o necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira, razão pela qual reputo configurados os pressupostos da responsabilidade civil
que lhes obriga ao dever de indenizar nos termos do artigo 927 do Código Civil. Diante da ofensa a direitos difusos, ou seja, pertencentes a titulares indeterminados, os danos morais coletivos, no caso em análise, têm função eminentemente punitiva, razão pela qual sua quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter pedagógico, que acolhe tanto a prevenção individual quanto a prevenção geral. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo, a título de danos morais coletivos, a quantia de R$20 milhões a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 3 da Lei 7.357, de 1985. A referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento do colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do transjulgado desse acordo. Quanto ao pedido de perda de bens, acolho o pedido com base no inciso 1º do artigo 7º da Lei 9.613, decreto a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto das lavagens, em relação às quais os réus foram condenados, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Quanto à interdição para exercício de cargo ou função pública, com fundamento no inciso 2 do artigo 7º da mesma lei, decreto a interdição dos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim, é o que propõe no voto, a interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Quanto à perda do mandato parlamentar, tendo em vista a perda que houve em face das últimas eleições, aqui há prejuízo do objeto, eu estou declarando o prejuízo desse pedido. E, finalmente, disposições finais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenam os réus ao pagamento das custas processuais e, tão logo esgotada a análise das insurgências cognoscíveis interpostas contra a decisão colegiada, espeça-se a guia de execução das reprimendas impostas. Após o trânsito em julgado da decisão colegiada, oficie-se o Tribunal Superior Eleitoral nos termos do inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal, e é como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Edson Fachin. Depois do intervalo, colherei o voto do eminente revisor e depois, na sequência, dos demais ministros. Eu peço aos colegas que ainda não votaram, há 3 ministros que ainda não votaram, que, por favor, lembrem-se de votar, e só por essa razão não vou ainda proclamar o resultado. Está suspensa a sessão. Presidente, desculpe, a votação é por um link que veio da secretária? Sim, é pelo link. Abre-se o link e aí aparecem os nomes votáveis. Eu não recebi link, presidente. Estou pedindo à secretária que nos remeta pela via da comunicação. É que a senhora secretária me informa que enviou para o gabinete de Vossa Excelência e talvez não tenha sido redirecionado. Eu recebi o voto é personalíssimo, presidente. Não, é só para efeito de encaminhamento, que eu imagino que eu vou providenciar. Ela não tenha. Presidente, em defesa do ministro Fux, eu vou perguntar se quer que chame uma criança. Não, isso só se chegar o link. Sem link, por telepatia, só a Rita Lee. É como eu recebi... Ministério pela solidariedade. Já votei, mas não foi só Vossa Excelência. Faltam 3 votos, segundo me... Nós não temos como identificar os votos faltantes, sabemos apenas que há 3 ministros que ainda não votaram. Queria pedir a estimadíssima secretária para mandar no meu pessoal, por gentileza. Então, está suspensa a sessão.